Salve, salve, criaturas, tudo bom? Aqui quem fala é Kalil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje estou aqui com os 3 mosqueteiros, 2 deles, né, da arquitetura aqui brasileira. Até queria agradecer vocês pela experiência aqui, pelo seu tempo de estar aqui. Explicando um pouco pra gente sobre a FGMF, Fernando Forte e Rodrigo Marcondes Ferraz. Muito obrigado, viu? Um prazer, obrigado pelo convite, Kalil. Nós que agradecemos aí. Prazer estar aqui falando com você. Quero que vocês saibam, cara, que vocês fizeram muito parte da minha história, né? Até mesmo em 2015 a gente teve a oportunidade de fazer a Casa Cor e a Rewood ainda estava começando, né? E eu acho que foi bem legal de conhecer vocês lá, até conheci Lorenzo também primeiro, né? E acho que foi bem interessante de vocês conseguirem, na verdade, e terem a intenção de utilizar o material, na verdade, que era, cara, naquela época, em 2015, cara, ninguém sabia nem o que era, praticamente. Foi uma aventura, né? Foi, com certeza, é uma aventura. Queria até, para começar, falar um pouco sobre vocês, né? Até vou pedir para você, Rodrigo, que tá na minha esquerda aqui. Vamos lá. Começar a falar um pouquinho sobre você e depois o Fernando e entender, na verdade, como é que surgiu o escritório. Bom, então eu sou o Rodrigo, né, e fiz arquitetura na FAUSP, e quando eu cheguei lá eu conheci o Fernando e o Lourenço, que eram da minha turma de faculdade, né, do mesmo ano. Eles já se conheciam de um ano antes no cursinho, então aí quando eu entrei a gente ficou amigo. Não, somos todos da mesma idade. Do mesmo curso, da mesma sala. Mais novo, 2 meses mais novo. Um garotão. E aí a gente, enfim, começou a faculdade, né? Ficou amigo e fazia alguns trabalhos juntos e tal. E quando a gente estava no final da faculdade, a gente começou primeiro a falar a respeito, fazer o escritório, coisas assim. E aí, quando apareceu o primeiro projeto, a gente fez. E aí esse projeto levou a outro e tal, ainda meio de brincadeira, né? A gente querendo fazer as coisas de verdade, não sabia nada, apanhando nas obras, e a partir daí o escritório foi surgindo, né? Aí depois disso a gente se formou e aí começou de verdade, aí a partir daí o escritório foi crescendo com projetos mais interessantes ou maiores, e a equipe foi crescendo, então foi meio assim o nosso começo. Que legal. 1999, exercício legal da profissão, assim começamos. E vocês trabalharam em outros escritórios ou não? Já foi direto ali na íntegra? Eu nunca trabalhei em outro escritório, fiz Verdade, um estágio, assim, quando pintou um estágio que não queria fazer e tal, naquela coisa ainda, nossa, o que eu quero fazer da vida e tal. A minha família me arrumou um estágio na marra, e aí logo a gente conseguiu pegar a nossa segunda obra, assim, e eu falei, olha, eu vou fazer essa obra com os caras aí, que vai dar mais interessante, vou aprender mais, vou ganhar mais dinheiro e tal, e joguei esse estágio pra minha namorada na época, que era do Mackenzie, assim. Entendi, ela se ferrou nesse estágio um tempão, mas eu acabei nunca fazendo. Já o Rodrigo e o Lourenço fizeram diversos. Eu fiz diversos, eu fiz um, que foi com o Zanettini, né, então, que era nosso professor na FAO na época, e aí eu fui lá, pedi um estágio para ele me deu, fiquei 1 ano e pouco nesse estágio, e aí saí para justamente já fazer os projetos, né, e as obras com o Fernando e com o Lourenço, então a gente estava no comecinho, eu estava ganhando mais nesses projetos do que no estágio, acho que me divertindo mais, acho que até aprendendo mais, e eu falei, não, acho que vamos tentar fazer esse esquema. O Lourenço fez um monte de lugar, né? Ele fez no Jean Nouvel, que foi bacana. Ele fez no Baja Pérez Gavon, em Curitiba. Ele fez no Índio da Costa, no Rio, né? Então ele fez alguns estágios. Ele fez mais uns 2 aqui em São Paulo, não lembro quem eram agora, assim. O Lourenço é um cara aplicado, né? O Lourenço, ele é... E, cara, isso é uma coisa que eu vejo muito em vocês, cara. Eu vejo muito o equilíbrio. Um é uma ponta, outro é outra ponta, e tem um cara que une no meio, né? Isso eu vejo muito, cara. É bem isso. O Fernando aqui, assim, ó. Lá, o Lourenço, ele põe o pé no chão aqui, e o Rodrigo tenta conectar os dois. É assim mesmo? Como é que é, cara? Acho que às vezes sim, né? Não diria nem que na hora de fazer o projeto em si, né? Acho que aí
que, até às vezes é o contrário, o Lourenço fala, não, isso aqui a gente já fez, vamos fazer um negócio totalmente diferente, vamos viajar mais e tal. Mas eu acho que talvez nas atividades que não são da arquitetura em si, de sentar e fazer o projeto, acho que tem um pouco isso, né? Acho que a gente acaba sendo bem diferente, mas ao mesmo tempo tem objetivos em comum e acho que isso que junta a gente, né? Acho que tem muita gente que começa um escritório e tal e pensa que a arquitetura é só aquela hora que você vai lá e senta e faz o desenho e faz o projeto, né? Eu diria que essa é a parte mais legal da coisa, infelizmente é o filé mignon, mas infelizmente é uma porcentagem pequena das horas que a gente fica no escritório, né? Uma boa parte delas é ir atrás de projeto, falar com os clientes, ir na obra, cuidar das questões mais administrativas do escritório, cuidar da divulgação, cuidar de um monte de coisas. E eu acho que aí, às vezes, que dá uns problemas nos escritórios, né? O pessoal não se entende, briga, separa. Acho que nesse sentido a gente sempre foi muito alinhado, assim, apesar de terem personalidades muito diferentes os três, né? Acho que todo mundo, às vezes eu até nem percebo muito isso, mas todo mundo que é de fora fala, né? Vocês são muito diferentes, tá? Mas de algum jeito dá certo, tá? Acho que no começo esse temperamento diferente era uma coisa mais difícil, mais arriscada e tal. Mas a gente passou por tanto rolo junto, né? Tanto problema em obra, molecada, sempre sabe fazer, e tinha que resolver. A gente construía nossos projetos nos primeiros 5, 6 anos do escritório, né? Pra poder bancar, porque é difícil de ganhar só com um projeto, dividir por 3 e sobreviver, ainda mais naqueles tempos lá, 20 e poucos anos atrás. E aí a gente se ferrou tanto junto, e aí, apesar de cada um ter o seu temperamento bem diferente, viu que, o outro cara segura o rojão quando precisa, sabe? Vira madrugada na obra, faz acontecer, muda pro canteiro, faz acontecer, faz entrega. Sabe aqueles momentos de estresse máximo? A gente viu que todos seguram a onda, depois as diferenças ficam menores, sabe? Porque você tem a confiança na pessoa, sabe? Sabe que não é aquele amigo da equipe de projeto da faculdade que entrou lá pra pegar a carona e não vai fazer nada, sabe? Você vê que, o cara é diferente, mas ele tá se ferrando muito aqui, segurando a onda. Então, você passa a ter essa confiança 100% no caráter e na capacidade da pessoa, e aí essas questões ficam meio em segundo plano, eu acho. Cara, eu sempre falo que sócio não é pra dividir lucro, é pra dividir problema. Exatamente. Né? Se tiver um sócio que é só pra dividir lucro, você não tem um sócio, você tem só um investidor. Você tem o governo já. Exatamente. Você tem o governo já que já pega uma boa parte. No nosso caso, é o nosso maior sócio. Nunca na história do escritório um sócio retirou mais que o governo, assim, em um mês. Mas o que rola é realmente isso, né? Se tomar essas porradas juntos, aprender junto e tal, segurar a onda, ninguém, jogar a toalha quando aparece o problema, aí você passa a ter confiança na pessoa pra valer, né? Sim. E como vocês se dividem? Ou todo mundo cria, todo mundo faz todas as partes, ou vocês têm alguma coisa que, principalmente, eu entendo que, por exemplo, no começo, vocês deviam ter 1, 2 projetos, que daí os 3 faziam as 3 coisas, né? E daí acho que acredito que cada um tem uma habilidade diferente, mas como é que vocês dividem hoje, ou até mesmo quando você divide antes? Alguém tem um ponto de referência ou não? Como é que vocês fazem? Não, acho que é bem como você falou, né? No começo, tinha lá muito pouca coisa para 3, e aí a gente, né, os 3 falavam, os 3 iam na reunião, os 3 desenhavam, os 3 iam na obra juntos, não sei o que e tal, né? Aí uma confusão danada, na verdade. Dá uma confusão, porque, né, aquela coisa de filho de 3 pais morre de fome, né? Porque então então começou assim, e aí conforme os projetos, né, foram aumentando a quantidade de projetos, a gente começou primeiro a se dividir, né, então os 3 fazem junto, mas esse aqui eu cuido, eu sou responsável, eu vejo se tá no horário, se tem a reunião e tal, se tiver a reunião que vocês precisam ir, eu puxo pra reunião, né, enfim, e aí a gente começou a ter essa divisão, que de certa forma continua meio até hoje, né, então a gente não tem uma divisão assim, eu crio, ele desenvolve, o outro vai na obra, não, a gente gosta de sentar os 3 para fazer a criação dos projetos, né, a parte que a gente acha mais interessante e que a gente acha que a participação dos 3 é mais importante para ter mais ideias, né? Mais um conceito mais forte nos projetos.
Mas a partir daí, um dos 3 fica um responsável pelo projeto até o fim dele, junto com a equipe do escritório, né? Que hoje tem uma equipe bem maior, mais estruturada, tal, que acaba cuidando de muita coisa do projeto, mas sempre tem um dos sócios que acompanha do começo ao fim. E aí a gente tem umas divisões entre a gente fora da arquitetura, exatamente. Que assim, a gente... Então, por exemplo, pegamos um projeto novo, fazer puta casa do Calil. Legal, a gente senta e faz a criação juntos. As 3 criam. Sim, no papel. Sim, juntos. Legal, assim, sempre. Só tipo, não, o Fernando pegou um mês de férias, teve que desenvolver um projeto aqui, mas quando chegam me explicam. Entendi. Então é muito colaborativo entre os 3 e, lógico, a equipe entra também no processo, tal, mas tem um momento dos 3 de soltarem o partido do projeto e tal, que é o momento que a gente mais gosta, assim, sabe? Que é geralmente as quartas-feiras agora, né? A gente marca um dia de sentar. Tem até um dia agora pra o cara tá 5 horas na frente da Itália, tem que me adaptar aqui. Ele sentar no de conferência e fazer os projetos juntos. Mas, por exemplo, o Calil, sei lá, meu amigo, eu trouxe projeto e tal, eu vou atender o Calil, por exemplo. Às vezes a gente faz o contrário, atende o outro porque ele é muito meu amigo, pra não dar rolo, mas... Entendi. O Calil eu vou atender, né? Então, vou atender o Calil. Então, eu sou responsável por, sei lá, entender tudo que você precisa, tanto do ponto de vista objetivo, uma casa com tantos quartos, sabe, com um ponto de vista abstrato. O Calil gosta de dar festa, o Calil quer isso, o Calil quer aquilo, o Calil tem um lance com os cachorros, sei lá, todo lance que envolva a sua casa, e levar para eles, fazer a concepção juntos. Mas aí se eu atendo você, eu sou ponto de contato com a equipe, então vai ser formada uma equipe que vai fazer esse projeto, que vai mudando ao longo do ano e tal, dos meses que vai sendo feito, e eu sou o ponto de contato dos sócios com essa equipe. Então, se o Rodrigo passar lá e olhar e falar, nossa, que esse negócio da casa do Calil que a gente tava fazendo, ele não vai chegar e falar assim, arquiteto, muda aí, ele vai vir falar comigo, falar, o que é aquele negócio lá? Porque ele não tem o histórico de tudo, não dá pra gente ter o histórico de tudo. Então a gente participa e se der alguma coisa, falar, puta, mudou muito a casa do Calil, eu trago pra eles verem. Falar, mudou aqui muito, porque por causa da estrutura, porque o Calil pediu isso, porque sei lá o quê, por causa da aprovação. Vamos ver, vamos mudar mais, vamos arrumar. Então é muito participativo dos 3 e da equipe no processo, mas essa parte toda do dia a dia, assim, a gente concentra em um dos sócios para ter o histórico. Então, sei lá, a gente está fazendo um prédio aqui na Pedroso, a gente passou na frente do prédio agora, chegando aqui, né, ele está de pé lá, eu sei que cara que o prédio tem, ver as perspectivas, discutir, mas você sabe qual que é exatamente o piso que tem ali na entrada? Não sei qual que é, sabe, porque já é um detalhe que ficou muito pequeno dentro do conjunto de coisas que a gente tem para saber. Mas, no geral, a gente tá bem por dentro de todos os projetos, sabe? Sim. Sem ser miudezas. E o resto das coisas não arquitetura é que a gente se divide, né? Então, o Rodrigo é mais responsável com a equipe administrativa do escritório pela parte financeira e estratégica das operações, assim, do escritório, né, de investimentos, o que vai fazer, o que não vai, como está vindo, o dinheiro, está vendido, o que não está, o dinheiro não só o dinheiro, mas como toda a parte de, né, quanto está pagando para a equipe, toda a parte de planejamento do escritório, né, no aspecto de sobrevivência. Sim. E eu cuido mais das partes de comunicação, então eu sou ponte com assessoria de imprensa, com elaboração de material, com fotografias, vídeos, todo contato com mídia em geral sou eu. E o Lourenço cuida um pouco mais da parte comercial, embora todos façamos também, mas ele tem a planilha, ele tabula, ele que é o responsável por falar, esse ano a gente teve mais ou menos procura do que o primeiro trimestre do ano passado, e assim por diante. Além de cuidar um pouquinho mais de urbanismo e algumas questões assim mais ligadas a coisas governamentais e assuntos dessa natureza. Então, mas assim, um escritório grande hoje em dia, né, com sei lá, 90 e poucas pessoas, então a gente tem uma gerente operacional que cobra da gente também, que a gente brinca que é a nossa chefe, tem o gerente de cada departamento e assim por diante. Uma coisa que eu vejo muito em vocês é essa grande diversidade, não somente por vocês em si, que eu conheço vocês, mas também pelos projetos, né? Você vê que não existe uma linha. Toda vez que você vê um projeto da FGMF, você vê uma coisa nova, uma coisa diferente. E, cara, mesmo vindo da mesma faculdade, mesmo vindo no mesmo ano e da mesmo saco, né? Vocês entendem que cada um tem uma referência diferente. Alguém tem um arquiteto que gosta mais, que gosta menos. Eu queria até entender quais são as suas referências que você utiliza ao seu dia a dia. Qual que é a sua principal
principal referência, qual a sua principal referência e como é que isso entra em contato entre um e outro. Às vezes dá conflito, com certeza, né? Não, às vezes bom, dá, né? acho que a discussão é boa, né? Até acho que ao longo do tempo você vai, né, aprendendo a discutir e tal. E no final acho que é uma discussão em prol do melhor projeto, né? Não é porque eu tô criticando uma ideia do Fernando que eu tenho um problema com ele. Eu tenho talvez um problema com aquela ideia naquele projeto, daquele jeito que ela tá colocada e tal, né? E acho que com o tempo você vai se acostumando mais a esse tipo de discussão. E a gente sempre brinca que, como nós somos em 3, né? Então é o menor número ímpar maior que 1, né? Então é melhor. Então o 2, você tem aquela coisa do 2-1 ganha, né? E a gente ainda fala assim, o 2-1 ganha, mas se eu tô lá, estiver muito insatisfeito com a ideia, eu posso argumentar ou tentar trazer alguém pro meu lado, ou propor uma nova ideia e tal, né? Agora, também se eu não conseguir convencer uma pessoa de que a minha ideia é boa, talvez ela não seja tão boa assim, né? Então, com isso a gente sempre vai numa boa, né? Quase sempre e tal. É bem democrático nesse sentido, assim, né? A questão, assim, sabe? Então é uma discussão construtiva mesmo. E é muito difícil deixar o quarteto, especialmente deixar o ego de lado e falar, não, vamos discutir aqui. Mas é muito bom pro projeto. Quando você vai apresentar, então vamos apresentar caso Calil. Chega, mas por que isso é assim? Isso é assim por causa disso. Nunca tem, isso aqui é curvo porque eu achei que era legal, sabe? Não tem uma coisa tipo, porque a gente teve que discutir, convencer. E geralmente não é que tipo, eu e o Rodrigo convencemos o Lourenço, então ganhamos. Em geral, os 3 estão convencidos que é a melhor ideia, sabe? Então, é muito difícil ser pego de calças curtas numa argumentação com o cliente, porque realmente a coisa foi extremamente discutida, né? Então dá uma profundidade pro trabalho. E aí também acontece, para tristeza do nosso financeiro, essa coisa que você falou, cada projeto é diferente um do outro. Sim, o que acarreta em muitos custos, né? Outro lado, nosso escritório nasceu com a ideia de fazer todo tipo de projetos, todas as escalas, todos os programas, né? De um parque urbano a uma pousada na Patagônia, um prédio de 70 andares. Então, e sem seguir a mesma linha de raciocínio projetual mesmo ao longo do tempo, né? Então tem um monte de arquitetos muito bons, até melhores que nós, que vão lá e fazem uma solução, depois faz a mesma solução, dá aquela arrumada nela e dá, né, quase uma ourivesaria, assim, né? Cada vez você faz a coisa mais perfeita e tal. A gente já tem uma postura diferente, então a gente se provoca, às vezes o Lourenço fala, mas isso aqui a gente já fez, vamos fazer um negócio diferente, vamos pensar de outro jeito, vamos largar a estrutura e vamos pensar o projeto sem estrutura e fez a estrutura depois, que pra gente é meio quase um pecado, né? Pra quem veio da FAO, então a gente fez um projeto que chama Casa Subtração, que foi assim, ficou muito interessante o resultado. Então, e as referências são diferentes também, né? Embora a gente tenha viajado muito junto e a gente brinca que eu vejo um quadradinho numa folha, eu sei se foi eu, o Lourenço ou o Rodrigo que desenhou o quadradinho. Entendi. É que nem letra de mãe, você nunca esquece, entendeu? E quando a gente vai discutir, a gente tá os 3 juntos, se tiver alguém do escritório, por exemplo, algum amigo, algum cara que vai colaborar, a gente faz um quadrado e começa a discutir lá, porque isso aqui, porque esse cubo, que não sei o que, não sei o que. Porque a gente tem as mesmas referências também, e a pessoa tá lá meio boiando e fala, tô vendo um quadrado no papel. Eu falo, então, pera, eu vou tentar te explicar, porque a gente não sabe fazer dentro do 3D, né? Mas por outro lado, a gente tem interesses diferentes. Então, eu gosto, sei lá, muito de quadrinhos, filmes, séries, desde sempre, assim, bem geek. Então, eu trago um pouco dessas referências. O Lourenço é um cara que viaja muito, então ele traz essas referências também, né? E o Rodrigo gosta de outras coisas, viaja para outros lugares e também traz esse ponto de vista. Então, eles mais se alimentam do que conflitam, assim, entende? E acho que a gente, assim, claro que apesar da gente ver bastante arquitetura, seja pessoalmente aqui, ou viajando, ou na internet, ou numa revista, etc. tal, acho que a gente também busca referências em outras coisas, né, que não arquitetura e tal. Até na hora de apresentar os projetos e tal, a gente não gosta muito de falar, tô fazendo o projeto do seu prédio aqui, peguei essas referências de prédios aqui, e aí virou o seu. A gente acaba pegando, às vezes, referência de uma obra de arte, uma coisa de um filme, de uma coisa assim. Mas os 3 assim, ou cada um tem um? Não, a gente tem referências diferentes, mas assim, quando a gente for mostrando, assim,
É que é raro te mostrar referências ou trabalhar com isso, mas, por exemplo, outro dia veio o pessoal do escritório, eu trouxe lá algumas coisas pra gente trabalhar, dar uma primeira rabiscada e tal, para fazer isso aqui, eles trazem algumas coisas, eles trouxeram umas referências, referências, e falaram, não, ó, são obras de arte que tem a ver com isso daqui, porque é um stand de porcelanato que a gente tava fazendo, e falou, legal, isso aqui abriu a cabeça, foi bom, então eram instalações, obras de arte, várias que eu não conhecia, interessantíssimas, que abriram nossa cabeça para o uso do material. Mas não, olha, então, ó, tem esse stand aqui de porcelanato para você olhar e fazer parecido. Não, se a gente abole, é porque a gente acha que tende a virar uma colagem, assim, sabe? Sim. Especialmente se você for olhar só o ponto de vista visual, não entender o partido do projeto. Então, se tem alguma referência, alguma apresentação nossa, geralmente é uma obra de arte, é um desenho, alguma coisa que nos levou a essa solução, assim, uma forma mais poética do que objetiva. Assim, entendi. E acho que daí é que dá o grande diferencial entre vocês, né? Na verdade, né, cara? Eu acho que todo arquiteto, ele tem, por exemplo, referências de outros arquitetos ou até mesmo de outras coisas, mas acho muito legal quando você tem a combinação dos três. E, cara, pra mim deve ser muito difícil, ou pelo menos eu penso que seja difícil, quando se tem referências diferentes querendo atingir coisas diferentes, né? Acho que isso é sensacional. E tendo os três juntos, acho que é isso que a gente vê o grande diferencial entre as obras de vocês, cara. Que a gente não enxerga uma obra, você sabe que é da FGMF, mas você não tem certeza, sabe? Aquele negócio que você fala assim, puta, deve ser da FGMF, que é meio louco. Você olha, você fala assim, cara, isso daqui deve ser da FGMF, mas eu não tenho certeza, deixa eu só confirmar isso daqui. Isso é uma coisa boa, né? Os avós da minha esposa estavam vindo em casa outro dia e tem 95 anos, o avô dela é 92, a avó e tal, são super ativos, né? Mas são idosos. Aí eles subiram a Rebouças para ir para Higienópolis, onde a gente mora, né? Quando chegou, ela falou, Fernando, eu queria te perguntar uma coisa. Eu vi um prédio muito diferente, com uns balanços, não sei falar balanços. É o Valente, não é? Fora, não era o da Vitacom. É bem na Rebouças, assim, subindo a Rebouças direita, na frente do Hospital das Clínicas, né? Tem uns balanços para fora gigantes e tal. Eu não sabia que era balanço, falava umas caixas para fora, penduradas e tal. Então eu falei pro Celso, né, o marido dela, tenho certeza que o Fernando vai saber de quem que é. Eu falei, esse aqui, né, mostrei na internet. É esse mesmo. Eu falei, é meu, é nosso, do escritório lá. Ah, não acredito. Eu até pensei, deve ser do Fernando, mas eu não tinha certeza, então eu achei melhor perguntar pra você. É isso aí. Eu acho que eu passei pra fazer esse perguntar pra falei, cara, isso daqui é da FGMF, cara, só pode ser. Fazer uns negócios diferentes. Coisa legal. Às vezes a gente, na verdade, a gente sempre buscou, né, fazer projetos diferentes, não só com programas diferentes, escalas diferentes, mas que tivesse essa abordagem diferente. Vai fazer 3 casas, vão ser uma de madeira, uma de metálica, uma de concreto. Tem conceitos diferentes, porque são, né, clientes diferentes, terrenos diferentes e tal. Mas com o tempo, várias vezes aconteceu isso, né? Vi ali, achei que era de vocês. Esse projeto tem a cara da FGMF, né? Eu falei, nem sabia que meus projetos tinham cara, né? Mas acho que ao longo do tempo, por mais que a gente busque essa diversidade e tal, eu acho que a gente acaba, de alguma maneira, tratando algumas questões com uma linha de pensamentos que vai evoluindo, né? Isso vai se repetindo. Então, às vezes, é a relação com o paisagismo, com a paisagem, com as áreas externas, são as transparências, né? São, às vezes, a estrutura que aparece de uma maneira diferente. Então, acho que, às vezes, talvez essas coisas acabem, de alguma maneira, permeando todos os projetos, e acho que dão um pouco essa cara da FGMF, que a gente nunca buscou muito, assim, né? A estética muda, mas algumas soluções acabam, mesmo sem a gente perceber, se repetindo, que acho que é uma coisa boa, que mostra também então, que existe um backbone. Vocês têm uma linha, É difícil identificar, mas vocês têm uma linha. Mas é pouco clara pra gente também. Como a gente faz com todo tipo de coisa, madeira, concreto aparente, pré-moldado, metálica, e assim por diante, o financeiro fica louco, né? Porque, é um puta custo, na verdade. Quando você faz a mesma solução sempre, é mais viável, você gasta menos horas pra aprender, pra treinar a equipe tá sempre mudando, né? A gente fala de projetos com arcos longos aí de 3, 5 anos. Então, sim. É doloroso, mas é muito enriquecedor também, né? A gente aprende muito com as nossas próprias propostas. Bom,
Com você a gente aprendeu um monte lá, empinando a estrutura, não parafusando, levantando, né? Foi uma experiência. Eu acho que para mim um bom arquiteto é o arquiteto que domina os materiais, né? Entenda que a arquitetura para mim tem que ser composta dentro que forme função, de forma que ao usar o aço, concreto e a madeira, seja ela engenheirada ou não, né, entenda que ela faz parte daquela arquitetura e faz a sua função, não somente também sua função, mas sua função estética, sabe? E o domínio dos materiais entre eles e a utilização entre eles no lugar certo, acho que é o principal foco, na verdade, quando se faz uma estrutura, né, de madeira. E vendo a arquitetura de vocês, principalmente por essa diversificação que vocês têm do uso do material, que não tem uma linguagem, que vocês não vão, sabe? Eu acho que é isso que você está falando, essa dificuldade de você entender, na verdade, e usar o material da forma certa, forma adequada, sabe? né? Exatamente. Daí você vai se entrelando entre os materiais, sabe? E eu acho que uma grande dificuldade que deve ser para vocês é a linguagem entre eles, né? Como trabalhar com esse misto entre madeira, aço e concreto. Até queria que vocês explanassem um pouco sobre como é que vocês fazem, como é que vocês imaginam uma concepção de uma estrutura inicial, como é que você define que aquilo é madeira, que aquilo é concreto, que aquilo é aço, dentro do que vocês estão, na verdade, propondo isso como concepção. Não, acho que isso é muito presente no nosso trabalho, né? A gente nunca acreditou muito naquela coisa de o arquiteto vai lá, faz um desenho e passa para o engenheiro resolver depois, né? Tem até aquela ideia no imaginário popular dos grandes inimigos, né? O engenheiro, o arquiteto e tal. Acho que isso aí é coisa de engenheiro ruim e arquiteto ruim, né? Porque engenheiro bom e arquiteto bom trabalham juntos e são amigos e chegam nos bons resultados, assim, né? Tem que entender que a arquitetura nasceu primeiro que a engenharia, né? E para você ter o engenheiro, o arquiteto teve que existir. E antigamente o arquiteto era o engenheiro, como Leonardo da Vinci era. Sim, né? Eu acho que o que aconteceu, na verdade, eu falo muito isso, que em meados de 1800 se dividiu essas coisas que não deveriam ter sido divididas, sabe? E hoje a gente tenta unir isso entre engenharia e arquitetura para que possa ter um entendimento melhor entre os materiais e sua concepção. Não, é isso. E acho que são trabalhos em conjunto, né? Não adianta eu querer, faço um desenho, agora resolve o meu problema aí. Não, tem que, né? Então, eu vejo isso até pelas reuniões que vocês chamam a gente e falam, cara, dá pra fazer isso, não dá pra fazer isso, qual que é a melhor forma de fazer isso? Isso é muito legal, sabe? Mas em geral quando a gente propõe uma estrutura, né? Seja ela de concreto, de madeira, de aço e tal, já tem uma ideia por trás, né? Justamente do por que a gente está querendo usar aquela estrutura. Então, aqui o concreto funciona melhor, aqui o aço vai funcionar melhor. Não, aqui a gente quer fazer de madeira e como que a madeira vai funcionar, mas também aqui, essa peça, se fizer de concreto junto com a madeira. Então, acho que, inclusive, muitos dos nossos projetos, eles acabam tendo estruturas mistas, né? Eles têm, às vezes, tem lá uns pilares de concreto, aí vem uma vigmona, uma treliça metálica. Muitos, que até às vezes é uma dificuldade pra gente. Quem que vai ser o calculista? Não, esse cara só faz concreto. Mas por que o cara só faz concreto? Eu não só faço concreto, por que ele só faz concreto? E aí, então não dá, tem que ser um outro que também trabalhe com aço, enfim, como é que junta isso. Então acho que a gente sempre se interessou um pouco, né, bastante, talvez até por questão da estrutura, não necessariamente no sentido de calcular a estrutura, mas de entender o funcionamento dela e ver como que isso vai fazer parte do nosso projeto, né? Até ontem, por acaso, a gente estava fazendo uma reunião com nós três, a Carol, que é a nossa gerente operacional, e o Lourenço, que estava online, lá de Paris, ele estava no Pompidou, e aí atrás dele estava lá o museu e tal. Eu falei, nossa, que chique, né? Aí depois... a fundo de tela, ele, não, olha aqui, eu tô no... Olha aqui, tô aqui mesmo, a obra do piano e tal. E aí tinha aquelas treliças gigantes, né? Que vem uns 50 metros de um lado até o outro, pra deixar o museu sem pilar no meio e tal. Sim. Aí acabando, depois ele manda uma foto pra gente, fala assim, olha essa treliça, eu nunca tinha reparado isso, mas ela tem toda uma treliça enorme e tal. As peças mostram exatamente a função delas. Então, onde as peças trabalham a compressão, são umas coisas grandonas. Depois as outras que são na tração, é só o tirante
bastante fininho, assim, tal, da mesma cor. Eu nunca tinha reparado, mas tipo, a outra é 5 vezes o tamanho da tração, né? Então, tipo, ele viu lá, se interessou, mandou pra gente, então você que é um assunto, assim, né? Eu achei meio emblemático isso aí. Eu lembro que quando a gente começou o escritório, a gente fez o projeto número 13, tá? Então a gente tá no projeto, tipo, mais, sei lá, 560, 570, qual projeto que a gente tá hoje em dia? 570 hoje, 575. Então, projeto número 13. Era o primeiro projeto que a gente ia fazer, assim, um pouquinho maior, que era, tipo, subsolo, ETR mais um, ali na Moca. E foi o primeiro projeto que a gente fez, que começou a ganhar prêmios e tal, que deu uma... Como é que é o nome desse projeto? Chama Cazê Moca. Cazê Moca. Cazê era um cabeleireiro e tal. E um andar para alugar e o subsolo para alugar para uma faculdade que tinha na frente, assim. Sim. E a gente fez a concepção, assim, do projeto, era uma estrutura metálica que tinha um vão de 16 metros e meio e depois um balanço de 8 metros e meio. Não era bem um balanço, porque ele era atirantado. Então era tipo os pilares assim, aí uma vagão? Uma vagão, era fosse uma atirantada no meio, assim, virava quase uma treliça e pegava a ponta aqui. Ah, entendi. Entendeu? Com 2 andares de altura. E daí a gente levou o primeiro engenheiro, o cara... E a gente era garoto, assim, né? Garoto, tipo, sei lá, um ano da faculdade, 1 ano e meio que tinha saído da faculdade. Acho que eu não tinha nem isso. Aí ficou linda essa estrutura, vamos fazer. Aqui é um jardim no meio, tinha todo um lance de sustentabilidade. Você fez a maquete? É a palavra que nem existia. Né? Você fez a maquetinha. Aí... levamos pro primeiro engenheiro, o cara não fica de pé. Como não fica de pé, porque esse balanço é esse vão é muito grande, mas olha aqui, tá pegando no meio, jogando no pilar, né? O pilar comprimido, bonitinho. Não fica de pé, tá? Levamos um segundo, não fica de pé. Levamos um terceiro, não fica de pé. Ele falou, pô, será que a gente tá viajando? Porque eu lembro das aulas da faculdade, pô, dá pra fazer. Olha o Pompidou, acho que a gente até olhou, né? As coisas assim. Daí a gente chegou pra... Então vamos levar pra essa engenheira que é muito boa, que tá fazendo uma casa com a gente, que era com o Barossi, que não era o nosso contato, que era a Luísa Maringoni. A gente levou pra Elô, assim, que é puta sumidade hoje em dia, né? Aí ela olhou e falou, claro que dá pra fazer, vamos fazer mais finas essas peças. A gente, nossa, dá pra fazer mesmo, foi feito. Aí ganhou o prêmio da ABSEM, que é a Associação de Construção de Estruturas Metálicas, ganhou um monte de prêmio e tal. A gente sempre falou, olha, tá vendo, se a gente fosse também muito... ele falou que não dá, em vez de a gente acreditar na coisa, ir atrás, estudar, procurar alguém melhor, a gente talvez não tivesse feito esse projeto, entendeu? Que foi importante na nossa trajetória. Então também eu acho que a gente tem que desconfiar da pessoa que tá lá se você não conhece a carreira dela, entendeu? Claro. A gente já foi fazer um projeto recente, agora a gente tem muita experiência, foi fazer um projeto recente em metálica, aí chegou um engenheiro junto com o construtor, e era um engenheiro muito bom, que já trabalhou em outras oportunidades, mas em concreto. Aí o cara falou, não, tem que ter um pilar aqui é mais que seu lançamento. Eu falei, não, mas como assim? Tem um pilar a cada 3,5 metros. Se é de metálica, não tem nem sentido, não fala de metálica, né? Porque 3,5 é um vãozinho qualquer, né? Sim. E ele, não, mas precisa tal, daí ele foi embora, eu falei, olha, espera um pouquinho, vai, ó, tá na conta do cara, ele é muito bom, a gente trabalhou junto, tá, mas ele tá delirando aqui, ó, vou chamar o meu engenheiro aqui, ó, que tá acostumado com metálica, eu pago se precisar. Aí o cara falou, não, quanto custa? Eu perguntei, cara, sei lá, R$2.000 pra eu dar uma avaliada. Ele falou, não precisa pilar nenhum, só um aqui nessa quina, que eu tava esperando que eles iam enfiar na gente aquele pilar lá. Mas tudo bem, né? Aí isso não atrapalhava nada. E aí deu certo, foi feito, tá construído esse projeto já e tal. Mas então, às vezes o cara é muito bom, mas é muito bom em uma coisa só, né? Não dá pra se transpor pra outra. E se você não tem o conhecimento suficiente pra poder questionar isso, você vira refém de situações que não são as melhores pro projeto, né? Sim, eu até entendo que vocês têm bastante cases em concreto, em aço, principalmente metálica, né? Mas quando vem pra madeira, Fernando, qual é o grande diferencial, qual é o grande desafio de trabalhar com a madeira em termos de concepção estrutural pra você? Olha, a gente trabalhou com madeira faz muito tempo. Você teve madeira, por exemplo, na faculdade? Não, mas a gente trabalhou com madeira maciça, né? A gente fez a Casa Grelha em madeira maciça. Verdade, a Casa Grelha. Grande. Ficou pronta em 2007, né? A gente fez a obra. Não tinha madeira, né? Engenheirada aqui no Brasil ainda. Tinha lá fora, a gente já ficava olhando e babando. E não tinha aqui. E não tinha aceitação da madeira. A gente fez, por exemplo, um projeto antes desse da Casa Grelha para Faber-Castell. E a gente falou, olha, vamos fazer treliças aqui. Mistas, metálica madeira, que era um grande galpão. E vamos usar madeira que vocês têm, né? Vocês são Faber-Castell, fazem lápis de madeira, né? Uma correlação meio óbvia, né?
Os caras, não, madeira, vocês estão loucos. A gente, não, pô, madeira é legal, tal. O Rodrigo tava feito esse projeto. Os caras toparam fazer de madeira e chegou, o corpo de bombeiros deixava, né? Eles primeiro ficaram morrendo de medo, eles falaram, não, pode até ser e tal. E acho que eles até falaram, não, fora do Brasil a gente tem fábrica de madeira, mas aqui, não será que pode e tal? O seguro não vai assegurar o prédio contra fogo. Acho que 2004, 2005, faz uns 20 anos atrás. E aí a gente... Não, mas né, a madeira é melhor do que essas trelicinhas de... Isso é legal de vocês vão atrás, pra defender o negócio. Sim, porque é um negócio... É um negócio difícil. Porque a gente falou, pô, a estrutura de madeira, ela resiste mais tempo ao fogo do que aquelas trelicinhas metálicas de galpão, assim, né? Que joga um fogo lá, ela derrete, né? É verdade. Joga um fogo naquelas metálicas, derrete em minutos, assim, né? É uma questão. E aí tinha essa coisa, a seguradora daqui falou com a matriz nos Estados Unidos, e lá os caras seguram, tem, né? Um monte de coisa de madeira. Estados Unidos inteiro, né? De madeira. E aí... Não, daí funciona, mas daí foi um rolo tão grande aí que eles desistiram e resolveram ficar na metálica mesmo e tal. Então, a gente foi derrotado pelo seguro e pelo preconceito. E a gente acha legal ver como, de repente, a madeira agora tá em alta, né? Tava falando pra você no começo, a gente fez alguns clubes e tal, a gente fez diversos para várias empresas. A gente sabe, não, tem que ser de bloco e tirado metálico, tá com uns caixotinhos assim. Daí começou a melhorar, agora tá tudo. Não, agora só tem que ser madeira que é sustentável em madeira. Fala, legal, vamos fazer madeira cara, e tal. Legal isso aí. Vamos fazer. Aí a gente gosta muito de trabalhar em madeira, né? Porque a gente sabe que tem 1000 possibilidades, assim, né? Dá pra você fazer vigas curvas e um monte de coisas e trabalhar, na verdade, todas as peças estruturais no sentido básico delas, né? Dá pra você fazer um arco, dá pra fazer um monte de coisa que é mais difícil fazer em metálico, tem que calandrar, enfim, em concreto, porque é a forma, você não consegue fazer mais as cúpulas, fazer em Brasília, porque, sei lá, é um conhecimento, uma tecnologia perdida, né? Acontece essas coisas também no Brasil, e madeira é um negócio muito bacana. Mas a gente sente algum preconceito, especialmente se for uma obras maiores, tá? Do tipo prédios comerciais ou residenciais, é pior ainda e tal. Mas a gente vê um apelo institucional muito forte, assim. Então, a clube, sede de empresa e tal, começam a abraçar mais a causa, ainda bem, né? E há uma diferença muito grande entre as empresas de estrutura. Então, isso eu posso falar com propriedade. Porque eu trabalhei com muitas, vocês... sei lá, os 5 players do mercado, aí que estão há mais tempo, e eles têm uma postura muito diferente, né? Uns falam, pô, não, precisa ter beirais de 1,5 metro, senão apodrece, nada fica bom. Eu já tive uma conversa muito bacana com você uma vez para fazer um projeto, você falou, não, Fernando, tem que fazer assim, depois você vem aqui durante 3 anos, passa Scotch Brite, antes de ficar o pretinho aparecendo, que esse pretinho quer dizer que o fogo já veio demais, aí tem que lixar tudo. A gente oferece serviço, e aí depois de 3 anos dá estabilizada, tá? É uma postura muito diferente de uma para outra. Não estou falando do ponto de vista estrutural, obviamente, de como as peças tamanho de peças ou comportamento estrutural, mas de coisas que são importantíssimas, que é da manutenção, da exposição da peça ou não, da necessidade de ter beiral ou não, né? E assim por diante. Às vezes do uso de peças complementares para se fizer usar a laje de CLT, mas isso é um balanço, dá fazendo num sentido, não dá fazendo do outro, porque ela vem em painéis, uma peça metálica ali, meio mão francesa por cima que pega, qual é o tamanho dessa peça, e assim por diante. Então a gente sente essa diferença de postura entre as empresas. E aí acontece um fenômeno que você deve estar muito mais acostumado com a gente, que é a empresa que fez o projeto não necessariamente a mesma que vai fazer a obra, o que é muito ruim. Péssimo. A gente quer fazer sempre um pacotão, porque tipo, você projetou, você falou que assim funcionava, você construiu, se der rolo, caliu. Exatamente. Você falou, não, tá aqui na ata. Você falou que não ia dar ruim. Exatamente. Resolve aí. Então, aí passa pra outra pessoa, assim, eu não faço. A gente já teve projetos que uma pessoa fez, aí não tinha nada a ver com você. Uma pessoa fez, a outra executou, falou, não dá pra executar, esse projeto vai cair. Daí, tipo, vai cair? Aí, sei lá, né, fala com os caras lá, mas assim, parece uma coisa normal, tal. Trava aqui, trava ali. Aí no final sumiram e apareceu o projeto pronto. Então, tem um pouco de tudo, assim, sabe? Acho que os desafios pra gente são muito mais no sentido... De entendimento. Entendimento
manutenção, de disposição, de comportamento. Acho que, cara, isso é muito legal da gente discutir até mesmo. Eu pego muito como referência, né, muitas obras na Europa, nos Estados Unidos, e principalmente seu uso, seja no uso predial, no uso residencial, no uso misto, no uso comercial, sabe? Eu acho que é muito importante a gente falar que, assim, a madeira, quando você escolhe o material como madeira, ela tem sim seu comportamento ainda como trinca e fissura normalmente, e você consegue identificar, principalmente quando você faz o projeto de fabricação e montagem da estrutura com um pacote só, como você falou, você consegue identificar exatamente aonde ela vai possivelmente ter o seu maior desgaste. E entendemos que o desgaste, e esse é um grande entendimento que o brasileiro deve ter, que todo material, ele se desgasta, ele fica cinza. Quando você escolhe a madeira, ela tende sim a ficar cinza depois de 1 ano e meio, quando se você tem uma exposição. E o importante, na verdade, é não ter os elementos estruturais expostos ao sol e chuva. Uma vez que você tem como premissa esse tipo de coisa, porque a madeira estrutural, quando exposta a sol e chuva, e quando você tem um acúmulo de água, você perde a resistência porque ela absorve aquela água, o elemento estrutural não pode ter esse tipo de coisa. Então você põe elementos que protegem aquilo. Mas, por exemplo, quando você fala uma residência, cara, uma residência normalmente você tem uma pessoa que está cuidando daquela residência, e se ela não quer ter aquele elemento de tabeira de sacrifício, um elemento que protege realmente um elemento estrutural de madeira que tem a sua exposição a sol e chuva, ele deve sim ser realizado uma manutenção que a gente recomenda a cada 1 ano e meio, e a REUD faz isso nas próprias obras, que a REUD cuida. Isso é muito legal, sabe? Mas quando você tem como premissa desenhar um prédio, ou desenhar algo que você não vai ter essa atenção, seja um elemento público, seja um prédio, algo do tipo, você tem que ter essa premissa de vinda da utilização da madeira, sim, sabe? Porque daí você entende que, por exemplo, uma manutenção num prédio, seja ele comercial ou seja ele residencial, a manutenção nada mais é que o condomínio do cara. Sim, e ninguém quer fazer hoje em dia, cara, que você mais tem é porteiro digital, né? Então, assim, ninguém quer ter essa manutenção e ter a certeza daquela manutenção. Põe a pedra de vidro pra fora da madeira que fica massa. Ou qualquer outra coisa, exatamente, para que você painel, possa proteger. Alguma coisa, né? Sabe? Eu acho que isso é muito legal. E aquela outra palavra que você falou, que é o preconceito, ou a falta de informação que as pessoas têm, eu acho que cada vez mais que você falou de 2004 e a gente tá em 2024, né, 20 anos depois, a gente vê o entendimento maior das informações através de pessoas como vocês, utilizando a madeira, e até vocês têm um feedback muito legal de que vocês já têm utilizado madeira há muito tempo e entendendo como o material se comporta, porque é tudo uma questão de experiência, né? O material que a gente tem é um material que vem dos Estados Unidos, é normatizado, é tudo aqui, mas quando se tropicaliza esse material, você tem, principalmente o Brasil, que você vem do sul ao norte, com uma diferença muito grande de temperatura, sol, dia, né? Chuva, umidade, etc. Né? Umidade. Graus no mesmo dia, cara, você tem que tomar algumas premissas para se trabalhar em cima disso, sabe? Mas acho que é muito o entender dele e o entender, na verdade, para que as pessoas utilizem da forma correta conforme a especificação do cliente. Tem muito cliente que possa falar assim, vocês não quero manutenção na minha casa, ou um cara fala assim, não. Tem muito. Mas tinha mais. E assim, cara, qualquer tipo de material que você tem exposição, seja o aço, madeira ou concreto, você vai ter a manutenção dela, e entenda como manutenção, a manutenção estética, desde que você saiba que aquilo vai ficar cinza, seja pela madeira, que ela vai ter o escorrimento, que você vai ter que pintar pelo concreto, ou se você vai ter a viga metálica, ferrugem na madeira. E aquilo não deixa de ser uma coisa feia, deixa de ser uma coisa bonita, né? Pelo mesmo motivo que a gente tem cabelo branco. Exato. Não é uma coisa feia, é uma coisa bonita. É uma coisa que a gente passa a experiência do que é e a vida dela, né? E desenhar pelo que a gente tem, pelo produto e sua vida eterna. Acho que esse é o grande... Essa coisa do preconceito, assim, que acontece, acho muito curioso, né? Porque é uma coisa muito local, assim, quando você conhece o uso de estruturas ou de materiais de construção em geral de uma forma mais abrangente, né? Então, por exemplo, a gente tem um problema que eu acho muito curioso aqui no Brasil, que tem pouco a ver, mas tem a ver com a madeira, por ser um elemento leve, né? E que é o uso do drywall. Né? O uso do drywall aqui no Brasil é curioso, tipo assim... drywall é ruim, né? Isso a gente já ouviu falar muito. E as construtoras também falavam muito isso aí. Sim. E é curioso, porque quando a gente... Isso agora tem menos, mas assim, ainda tem. Tem, claro que tem. Tem pacas, mas assim, 10 anos atrás, 15, era assim, não, de jeito nenhum. A pessoa chegava lá e batia na parede.
Se tá oca, é ruim. Exatamente. A gente fez uma obra toda tecnológica lá em Bauru. Quando a gente chegou lá, umas poucas paredes que o cara tinha que fazer era tijolinho. Eu falei, tijolinho? Com essas paredes de concreto chegando prontas, pré-moldadas. Não, mas tijolinho que é bom, né? Olha aí, fica maciço e tal. O construtor falando, nossa. E o interessante é assim, o que aconteceu pra estar esse drama de achar que o drywall é ruim? Porque o mesmo cara que acha que o drywall é ruim, o cara viaja para os Estados Unidos e vai pra Disney, que é tudo de drywall, tudo. Sim, 100%. 100%. O hotel que ele ficou, o restaurante que ele comeu, o museu que ele ficou, tudo de drywall. Ele acha o máximo. Até o parque da Disney é feito de drywall. Tudo inteiro. É a pedra de drywall, exatamente. Aí o cara não gosta. Eu falo assim, mas por que ele não gosta? Não, porque é ruim, bate aqui, não dá pra botar um prego, tem que usar uma bucha especial. Agora tem até as placas que já dá pra botar um negócio direto e tal. Dá. Mas assim, por que aconteceu isso? Aconteceu porque quem trouxe essa ideia pros anos 80 no Brasil não olhou direito o abismo social que existia. Então assim, que era pior que hoje em dia. Então quer dizer, o servente, o cara botando bloco em cima de bloco com cimento, era muito mais barato do que usar um sistema industrializado, infelizmente, pela realidade da nação. Aí o cara, para viabilizar o sistema de vedação com drywall, jogou fora tudo que importava, que era, o isolamento, acústico, térmico, tudo que vale todas as borrachas e tal, não sei o que. Quem fez o quê? Perfilzão ali, mal feito, parafuso, massa em cima, né? Sem painel duplo para acústica, sem tomar cuidado com emenda, sem passar as massas corretas, enfim, sem nada dos acessórios que são importantes para ficar competitivo. Mesmo assim, vai dar mais rápido, mas era muito mais caro. E aí teve um monte de resultado ruim, do tipo, eu escuto o quarto do lado, não consigo botar um parafuso, trincou, porque a placa é mal feita. Sim. E aí que apareceu o preconceito contra o material, que é excelente, que é usado no mundo inteiro, que a pessoa viaja para a Europa, para os Estados Unidos e acha o máximo. Mas aqui é o que? É um ranço de uma má utilização por conta de um problema financeiro estrutural do país. Não era hora de ter trazido isso pro sistema, entendeu? Mas pra mim também é a mesma coisa que acontece na madeira. Quando você fala que você tem uma casa de madeira, o cara entende que é a casa dos três porquinhos. Sim, aquela casa exato. Exato, é essa daí, cara. Quantos condomínios lá no interior a gente tem que entrar na comissão pra aprovação numa casa de madeira da Reúde, cara, que o cara não entende que é uma casa de madeira, até ele vê. Tem que mandar uma foto, ó, já chega o papel, casa de madeira, tá reprovada. Fala, cara, você não tá entendendo que é a casa de madeira que ele tá construindo aqui, cara. O cara acha que é aquela coisa, né? Exatamente. Mas eu acho que isso é uma coisa que, quando você tá, né, meio pioneiro da coisa, você tem que ir vencendo aos poucos essas questões, né? Então eu acho que, até por exemplo, quando a gente tava na faculdade, era muito, nem metálica não tinha aula de metálica, um negócio muito mais, né, a metálica era, digamos assim, mais pioneira, tá? Por mais que já existisse coisas de metálicas há muito tempo no Brasil, era muito mais difícil, mesmo você ver casa de estrutura metálica e tal, era uma coisa mais difícil, e aí ficava, né, o pessoal do aço, das associações, estão querendo, né, catequizar as pessoas, os arquitetos, os jovens, os estudantes, fazer uma premiação, etc., justamente para mostrar um pouco da viabilidade e tal, das diferenças, de que, se você usar o aço da maneira correta, ele pode ser até mais barato do que o concreto, para ficar melhor, etc., ter peças mais leves. Então tinha toda essa questão. Aí eu lembro que eu estava na faculdade, fui fazer estágio com o Zanettini, que era o papa do aço, né, que eles chamavam ele na época e tal. Talvez buscando um pouco essa coisa, vamos ver como é que é fazer um negócio diferente do concretão aparente, a arquitetura moderna paulista, que é o que ou não aparente, mas mesmo assim, né, fugir um pouco daquela estética da arquitetura modernista e tal, ver o que mais tem, né, a gente vê coisas fora do Brasil já todas diferentes e tal, e aí eu acho que ao longo do tempo, a gente daí começou a usar, seja em estruturas mistas, seja nesse casê que o Fernando comentou, em residências, em projetos comerciais. E acho que hoje em dia um monte de gente faz muito mais coisa em metálica e tal. Sim. Talvez a madeira ainda esteja agora naquele momento de algum, sei lá, 10, 20 anos atrás. Não, ela tem uma situação legal, mas eu acho que ela ainda tem essa questão
desses medos, né? Porque o prédio que a gente estava falando, um prédio de 12 andares, o cliente falou, como é que vai estar daqui a 30 anos esse prédio? E a gente falou, não, olha aqui, a gente primeiro, olha lá fora, prédios muito maiores aí de madeira, olha aqui as questões, né, estruturais, olha como a gente está protegendo ele, então toda a caixilharia vem por fora, então a madeira aparece muito mais para quem está dentro, e quem está fora você vê, mas ela está toda protegida e tal, mas ainda assim tem esse medo, né? Mas eu acho que daí talvez alguém vai fazer o primeiro com 5 andares, aí vai ter um outro que vai fazer com 7, aí vai vir um outro, tá bom, vamos fazer um de 10 que eu quero ter o maior. Aí começa essa coisa e conforme os anos vão passando, o pessoal vai se acostumando, né? Mas é um trabalho mais lento, assim, né? É um ciclo positivo, seja da metálica, seja para madeira. Eu acho que a madeira está num ciclo mais positivo que a metálica, inclusive mais rápido, porque a gente vê as solicitações, o uso, a aceitação, até porque a madeira fica bonita, né? Sim. Fica peça de madeira, fica massa. E tem bonito. todo o apelo da sustentabilidade, né? Nos jardins, ficou. Levei uns estudantes, os arquitetos de Sinop, mas adoraram, fica lindo o negócio. Eles estão usando lá e tal. É um fenômeno no Brasil inteiro que eu acho massa. Metálica já não é tanto. Mas o meu medo é não acontecer um fenômeno que nem com o drywall. Ou seja, fazer muita obra de madeira ruim e que vai dar problema. E aí a sociedade falar, nossa, isso não. Aí a gente estraga um ciclo positivo, virtuoso, né? vira um círculo vicioso. Um preconceito que vai durar mais 2 décadas, sabe? Precisa acertar a mão agora pra gente ter o material à disposição. E acho que isso é muito importante, sabe? Eu sempre falo assim, cara, da história dos 3 porquinhos, você pode tirar a conclusão que nunca contrate um porquinho pra fazer uma casa de madeira, que senão vai dar ruim, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que um grande diferencial entre, até mesmo do seu escritório, que eu vejo muito predial, e você vê, cara, pela arquitetura que vocês têm, que é um grande diferencial de vocês utilizarem, sempre tentarem renovar, né? 2 pontos muito importantes, principalmente quando se fala em predial, né? Queria entender das solicitações dos clientes, que eu vi que vocês têm um estudo de um prédio, que até mesmo você tem o Valente, que é um prédio bonito pra caramba, mas daí você tem um estudo de prédio de madeira, que eu vejo que você... E aí queria entender se é vocês que vêm com a ideia ou se o cliente quer essa ideia. E quando você fala em comparado ao aço, o concreto e a madeira, uma palavra que pesa muito é a sustentabilidade, né? E cada vez mais, através de eventos que a gente tem visto aí acontecendo, né? Principalmente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é uma mudança climática que se dá através, na verdade, da emissão do CO2, e a construção civil corresponde a 37% da emissão do CO2, é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Falando sobre isso, quando se fala em prédios de madeira e sustentabilidade, quanto a sustentabilidade é levada em conta e quantos clientes solicitam para você fazer um prédio realmente de madeira e qual é o preconceito, a falta de informação a qual eles realmente possuem? Isso é legal. Prédio vertical mesmo. É mais difícil. Né? Nem inglês, você só vem com a ideia. A gente que vem com a ideia. Esse aí, por exemplo, que a gente estava falando, a gente veio com a ideia, a gente propôs, e daí a gente lá dentro do escritório falou, a gente vai fazer aqui, vai fazer os renders, pagar o cara, mas é bem provável da gente ter que jogar isso tudo fora e mudar o material, concreto para aço e tal, que acabou sendo o que aconteceu. Mas mesmo assim a gente achou que valia a pena, né? Tentar, etc. E no final a gente ficou com a história, com essas imagens, e já mostrou para outros investidores, incorporadores. Mas, que Rodrigo, já se... preço ou para no preconceito? Eu acho que é mais no medo. Acho que não é nem falta de informação. Acho que não é nenhum preconceito. Eu acho que é mais um medo de como que isso que você estava falando. Para mim, medo é preconceito. É preconceito. Acho que é essa coisa que você estava falando, né? As pessoas não querem a manutenção, então fala, como é que vai ser? Eu vou ficar todo ano tendo que lixar essa estrutura e aí vai me encher o saco, vai ter custo, e como é que esse prédio vai estar daqui a 10, 20, 30 anos, né? Então eu acho que tem essas do lado das preocupações, eu acho que é principalmente isso, né? Sim. Até mais do que o custo. Claro que tem, mas como é que é? Ainda é mais caro de fazer, não é? Mas acho que às vezes esbarra um pouco antes até de chegar nessa questão, né? Entendi. E por outro lado, eu acho que a madeira tem os seus atributos, né? Desde
esse que o Fernando falou, que fica bonito, que acho que já é uma coisa, já é né, uma grande pegada grande diferente. pegada, e até por isso acho que nessas residências de alto padrão, hoje em dia é muito mais fácil, tem muito menos esse tipo de discussão, porque, pô, fica bonito, o cara quer ficar lá, usar na casa dele, pode ser um pouco mais caro, dependendo da solução, mas tudo bem, o cara topa. Num prédio acho que é um pouco mais complicado, mas acho que tem essa questão da sustentabilidade, né, faz com que as pessoas se interessem e acho que cada vez mais vão tentar viabilizar a ideia e comprar a ideia, porque faz parte, né? Principalmente se é um projeto comercial ou é uma empresa, né? Que tem, às vezes tem empresas que, é uma multinacional que tem normas lá de fora que eles têm que obedecer, então se fizer de madeira é bom, então ganha pontos, né? Então eu acho que talvez por aí venha até mais rápido do que, por exemplo, um edifício residencial, o cara vai fazer e vender, e o cara aí ele vai se livrar da questão, né? Vendendo, mas ele também não quer passar um problema pra frente. Então, tem um pouco essa Tem fazer duas colocações sobre o que você falou, Calil, que assim, acho que eu concordo com o Rodrigo integralmente em relação a edifícios, né, verticais, assim, já de maior altura, tá? Sei lá, 8, 10 andares para mais. Eu também acho sobre a questão da sustentabilidade. Nesse aspecto do predial, da incorporadora, eles são muito ligados em selos, né? Então, Sim. o LEED, é isso e aquilo. Então, o cara consegue resolver o LEED sem usar madeira, entendeu? Sim, esse então, ele acho não que tem isso, que eu acho uma coisa ruim. Eu até não gosto do selo LEED, pessoalmente, porque acho que é uma lista de tarefinhas que você tem que clicar lá e que qualquer coisa funciona sem ser muito de verdade e sem estimular um raciocínio mais holístico da coisa, no sentido de estrutura, ventilação cruzada. Puta, eu vou ligar um ventiladorzinho aqui que vai funcionar com placa fotovoltaica, isso aqui vai fazer um efeito chaminé que, puta, vai resolver, sabe, coisas mais inteligentes, mais investigativas. Então, não cai numa lista do LEED. Então, o cara não se sente realmente apoiado pela ideia, tá? Isso é uma das suas perguntas. E a segunda é assim, embora eu veja essa dificuldade de entrar num predial de vertical e tal, eu vejo muito usos mais institucionais, são áreas comuns, clubes e tal, e muitos são construídos no país, né? Porque assim, não pode fazer loteamento, condomínios e coisas assim pelo Brasil. E estou falando de um fenômeno no Brasil inteiro, tá? Assim, de norte a sul mesmo. A gente já fez coisas no Ceará, com madeira, São Paulo, lá esqueci o nome do estado agora, mas longe. Em Mato Grosso também, enfim, em todos os lugares, e várias das empresas agora só fazem de madeira essas áreas comuns, e eu acho que isso é um grande passo, assim, no sentido de, sabe, de vencer o preconceito e tal. É uma coisa menor, é terra mais um, mas já é um uso, já as pessoas estão olhando, vão querer usar em suas casas, e depois é um passo além para chegar nos prédios, né? Mas eu vejo com muito bons olhos essa mudança, assim, que aconteceu nos últimos 8 anos. Antes não era assim. Eu também. Eu até comentei com você, a gente tá fazendo um Alphaville Ceará, que são 2.500 metros quadrados de estruturas de madeira. A gente fez o Ceará 3 é nosso, também de madeira. Eu acho que a gente tem feito bastante lojas, né? A gente tá fazendo 2 agora aqui em São Paulo. Loja, acho que é muito legal pra pessoa ter contato. A gente tem os bares da Whole Garden, o Bar da Corona ali no Largo da Batata. Tem o centro cultural do coreano ali na Paulista, tem a Dengo em si, que eu acho que tem quebrado bastante barreira. Eu acho que esse contato é muito importante, né? O que eu não entendo é, quando você fala em LEED, pra mim isso também não me passa pela cabeça. Uma vez eu tava na apresentação, acho que foi até na Ciduscom que eu fui dar uma palestra, tava apresentando, que eles estavam apresentando o prédio onde ganhou o LEED Gold, era o maior LEED e tal, não sei o quê. Aí você vê o prédio inteiro de bloco. Eu falei assim, cara, não, isso então tá fazendo sentido. A fachada de vidro inteira no oeste, tomando sol. Top LEED. Cara, aquilo que você falou pra mim cara, então você já consegue chegar sem utilizar qualquer tipo de matéria. Então, eu acho que LEED não estimula um projeto mais inteligente ou mais bem pensado, e sim você usar uma série de coisas que são melhores do que no passado. Mas você pode pegar um prédio dos anos 80 na Berrini e pegar aquele projeto e tacar aqui hoje em dia e falar assim, eu pus uma fachada ventilada, o ar-condicionado é mais inteligente e tal, o vidro tem melhor eficiência, que são coisas boas. Sim. Mas assim, é um projeto que não era pensado com um conceito de sustentabilidade. Vamos botar um brise, vamos abrir as janelas e fazer a ventilação cruzada, sabe? Vamos usar coisas mais inteligentes. Mas não, você consegue pegar aquele projeto lá e só substituir itens e botar gadgets
e consegue o lead. Então eu acho que ele não ajuda a sustentar direito o discurso da madeira para prédios de grande altura, entendeu? Ele não é muito nosso aliado, porque o cara vai argumentar, mas eu tenho isso aqui com o lead, entendeu? A estrutura de concreto montada em loco, com forno, escambau, fachadura de vidro fechada pro oeste, um core central e ar-condicionado 24 horas por dia. Daí tipo, fala, pô, mas isso aí é o lead Platinum lá. Ele fala, porque o meu ar-condicionado é inteligente, gasta 10% menos de energia. Legal, mas assim, melhor seria ser pensado de maneira inteligente e ele não precisar funcionar o tempo inteiro, né? A estrutura de madeira ganha vezes ao cubo da outra, a pontuação já seria uma coisa. Como não tem, eu acho que isso acaba jogando na contramão, assim, sabe? Embora para clubes e coisas desse tipo, ou lojas, a percepção de sustentabilidade está lá pro consumidor, pro usuário, pro visitante, de uma forma muito mais intensa do que ter uma plaquinha escrito LEED. O cara entra e fala, pô, isso é sustentável. Então eu acho que no final vai ser uma batalha que vai ganhar, mas vai demorar um tempo. Eu acho que o que falta, na verdade, Fernando e Rodrigo, definição de sustentabilidade. Para mim, a definição de sustentabilidade, eu pego isso da WWF, que é um dos maiores órgãos que defendem isso. Ele fala que sustentabilidade é o poder de você oferecer as mesmas condições que são oferecidas hoje no amanhã. A madeira, por possuir a possibilidade de você plantar ela e ter um produto... O reuso, né? O reuso da... Infinito. 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 É uma madeira onde você define a sustentabilidade, onde é um produto que se define uma sustentabilidade. Em termos de prédios, você vê que um país na Europa se destacou muito. E uma vez que a gente fala em sustentabilidade e a pegada de carbono, e através disso a gente tende a ter, até mesmo a gente vai ter o COP30 ano que vem no Brasil, né? Pegada de carbono, a Holanda foi uma que se destacou muito mais porque ela limitou a quantidade de carbono que você pode emitir por obra. Isso é sustentabilidade. Mas legal. Exato. Sustentabilidade, esse prédio, você quer fazer em madeira, você quer fazer em concreto, você quer fazer em aço, quer fazer com o que você quiser, desde que você emita tantas toneladas de CO2 para fazer esse tipo de edifício. E aí você... entendeu? Muito mais. Isso foi normativo e isso destacou muito a madeira, porque daí você conseguia fazer prédios maiores, mais altos, com a madeira. Exato. Para ter sempre. Sim, porque você poderia construir mais, o cara vai ganhar mais, porque a madeira emite menos, né? Então ele consegue fazer mais andares, por exemplo. Então, esse tipo de coisa é muito legal. Né? E acho que a comunicação né, de vocês com a sociedade que não é da arquitetura e tal, é uma coisa super importante, né? Para desmistificar todas essas coisas, desde que a madeira pega fogo, coisas dos 3 porquinhos e tal, e até de que a madeira realmente é melhor do que os outros, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava olhando no Instagram um projeto de uns amigos nossos lá do 23 Sul, que era um centro ambiental, não sei o que era todo de madeira, não sei se foi você que fez. Aí eu olhei lá, tinha lá os comentários das pessoas, nossa, que legal, parabéns, não sei o que. Daí tinha uns que eram assim, uma floresta inteira derrubada para fazer esse projeto. Aí, estão em sorte, estão com sorte. Assim, até hoje eu brinco com eles lá com o Ivo e tal, falando, pô, você continua derrubando as florestas, mas então essa é a desinformação total, né? Que, pô, na verdade não, essa madeira foi feita para isso, e é esse ciclo que ela vai, né? Ela é o infinito, como você falou. Então acho que essa comunicação é uma coisa também muito importante, porque as pessoas não sabem, né? Elas ainda têm aquela ideia antiga. Eu gosto de opinar. Hoje em dia é a era da todo mundo saber opinar sobre tudo, né? Falar besteira sobre qualquer assunto. Gente, nosso tempo já acabou, senão já tinha acabado já. Mas eu tenho uma última pergunta para cada um de vocês, vou fazer individual. Rodrigo, o que é arquitetura para você? Essa é difícil, hein? Eu devia ter tirado o ímpar aqui, cara. Pô, devia, que essa é sempre aquela... Devia decorar essa resposta e tal. Eu acho que a arquitetura é lidar aí com a construção, né? Seja de uma casa, uma habitação, uma paisagem, né? Acho que independe isso da escala, mas sempre com a intenção de
de fazer com que aquele lugar fique melhor do que ele era antes de essa construção ser feita, né? Então acho que a construção tem que ser pensada para quem vai utilizar, mas também pensada para o entorno, para a cidade, né? Então a arquitetura eu acho que lida com todas essas questões, né? Desde a parte humana, com a construção, traz elementos da arte, né? Então acho que ela congrega todas esses conhecimentos em cada projeto aí que a gente desenvolve. E para você, Fernando, o que é arquitetura? É uma longa discussão essa, mas assim, eu já discuti muito com amigos não arquitetos, né? Não, arquitetura é bobagem e tal. Ela fala assim, cara, você vive em tecido e arquitetura, né? Daí, cara, como assim você vive em tecido e arquitetura? Você tá sempre de roupa, ou você tá pelado no banho, sai põe uma toalha, ou você deita na cama, você tá lá com seus lençóis, cobertores, você entra no carro, você tá lá sentado num banco de couro ou de tecido no avião também, então você está sempre primariamente em tecido, né, como estamos agora aqui. E em segundo lugar, você está sempre abrigado na arquitetura ou andando numa rua que foi algum arquiteto que fez. Sim. Então, você vive em arquitetura. Como é que você pode falar que a arquitetura é bobagem? Você vai viajar pra onde? Os caras, para Nova York, pra Paris. Você vai lá ver o quê? Arquitetura, né? Você vai andar na rua e fala, que lindo, um monte de prédio tá lá feito. Ah, que lindo esses arranha-céus, um monte de prédio. Olha o Skyline em Nova York. Você acha que nasceu de onde? Aqui, a cordilheira, né? As pessoas, não, mas tá bom, mas então... E se eu for pra Noronha? Você vai pra Noronha, você vai pousar no avião que o arquiteto fez. Aí você vai naquela avenida, estrada principal lá que o arquiteto, o engenheiro projetaram. E aí você vai chegar naquela praia do Sancho, que não pode entrar nem com latinha de Coca-Cola, porque, né, preservado e tal. Não sou contra a praia do Sancho, né, mas é uma situação. Sim. Aí você senta lá, não tem guarda-sol, porque puto, não pode levar. Não tem cadeira, então você senta lá na canga, na areia, aí você tenta ler um livro, não consegue, tá sol demais, você entra no mar, volta, toma um pouquinho da água que você levou, depois de 2 horas você vai embora. E vai pra um bar, ou vai pra sua pousada que o arquiteto fez, porque você não aguenta ficar 12 horas na natureza lá, né, largados e pelados. Sim. Então, a arquitetura tá ao redor de todos nós, a gente vive na arquitetura o tempo inteiro, né, por mais fã da natureza selvagem que você pode ser, até o cara que, né, daquele filme lá, como é que chama? Into the Wild, lá ele morre dentro de um ônibus, né? Que alguém desenhou lá, né? Que é o abrigo do cara, aquele ônibus escolar americano. Mas a arquitetura eu acho que é mais do que um abrigo, né? Eu acho que a arquitetura vira arte, vira arquitetura mesmo, quando há uma intenção do projetista em relação àquele espaço, levando em conta as coisas que o Rodrigo falou, o entorno, o usuário, as técnicas e assim por diante. Mas é uma discussão complexa. Agora, se a arquitetura é arte ou não, a gente deixa para uma próxima. Gente, queria agradecer muito o tempo de vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fernando. Valeu, obrigado mesmo por passar um pouco de experiência e espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo, bom papo. Obrigado. Valeu, obrigado. Estamos gente, queria agradecer mais uma vez vocês por terem ouvido até aqui. Curta aí o nosso canal, se inscreva, comenta aí. Um grande abraço, até mais, até a próxima.